O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estava Jesus passando por uns campos de trigo e era dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães? E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando num horário diferente de todos os domingos. Esta comunidade nós rezamos a missa de manhã, e até está surpreso para nós, que é da comunidade de Santo Antônio, talvez do calor, né? Mas o calor não está passando porque o ventinho já está sendo aqui. E nós vamos chegar aqui, vai dar tudo certo. O vento, o calor vai ser passado. E também nós estamos hoje celebrando o segundo dia da trezena de Santo Antônio. E é interessante esta comunidade que não faz tríduo e nem faz novena, faz trezena, como que diz, 13 dias que nós queremos rezar em preparação do nosso festejo. Então esse sentido também é bonito. Mas me permitam só, porque hoje é domingo, e sendo domingo é o dia em que o Senhor fala para nós podermos dar uma resposta para Ele, e Ele se torna presente de
sacramentalmente no meio de nós. Então, nós não podemos deixar de comentar e tratar sobre a palavra de Deus. É preciso a gente ter essa reflexão da palavra de Deus hoje, que é o 9º domingo do tempo comum. E assim nós vamos então refletir na primeira leitura do livro do Deuteronômio, em que este livro fala que é preciso guardar o sábado. É uma lei de Deus guardar o sábado, e tem que ser guardado esse sábado. E aí fala de maneira também tão forte, mas como se nós cristãos e católicos agora guardamos não mais o sábado, guardamos o domingo. Como entender isso? É preciso então guardar o sábado ou guardar o domingo? Ora, é preciso então compreendermos que quando temos esse momento e a gente, católico, cristão, guardamos o domingo, tem um sentido muito especial, porque Deus no Antigo Testamento pediu por meio de Moisés que se guardasse sim o sábado, mas agora nós estamos vivendo um tempo novo. O tempo novo é o tempo do ressuscitar. O tempo novo é o tempo em que o próprio Deus veio para nós e nos mostrou. Agora nós temos que viver assim, seguindo Jesus Cristo. E aí nós vamos compreender que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, que deu este novo tempo para a humanidade, na história da humanidade, da salvação, nós temos então a ressurreição, que aconteceu quando? Domingo. Quando é que Jesus aparecia na comunidade logo depois da ressurreição? Ele aparecia no meio da comunidade e dizia: a paz esteja convosco, com as portas fechadas. Que dia era? Domingo. Quando foi que Jesus foi elevado? Ele elevou-se ao céu. Foi no domingo, para dizer para nós: agora, guardar o domingo. E o domingo, nós sabemos muito bem que o domingo é um momento muito especial para nós cristãos. Vocês conhecem muito bem os dias da semana, né? Eles começam de qual é o primeiro dia da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Não tem primeira-feira. A primeira-feira é o domingo. A primeira-feira é o domingo. Então, nessa nova dimensão do ressuscitado, é para guardar agora, então, a primeira-feira, ou então, domingo. E a palavra domingo quer dizer Dominus, vem da palavra Senhor. E aqui que a gente vai compreender a importância. Por que então o Antigo Testamento guardava o sábado, agora o Novo Testamento guarda o domingo? Porque é preciso fazer o que? Conforme diz a palavra de Deus, é preciso santificar as nossas relações. É preciso santificar as nossas relações com Deus e as nossas relações com o outro. Na Assembleia, neste encontro dominical, no dia que a gente para rezar, no dia que a gente para dizer: é o dia do Senhor. A gente vai guardar sim o dia do Senhor, mas é preciso também ter moderação. Não podemos ficar aí agora que nem uns exagerados fazendo coisas por causa do domingo. Nós precisamos sim ter presente que é preciso a oração, é preciso tempo de comunhão no domingo. Mas é só o domingo? Aí que vem aquilo que Jesus falou com tristeza para aqueles que estavam lá, porque estavam aferrados a Ele. E aí a gente compreende que o ser humano, ele vive do descanso também. O ser humano precisa verdadeiramente de descansar. Vocês perceberam aí assim o que diz a primeira leitura? Na primeira leitura diz assim: não farás trabalho
sábado ou no domingo. Não farás trabalho, nem tu, nem tua mãe, nem teu pai, nem teu filho, nem teu... E chega a dizer até nem o teu animal. Não farás trabalho neste dia. E podemos dizer, até a criação precisa descansar. Ora, que a natureza precisa descansar. Os animais precisam descansar. Nós, seres humanos, precisamos descansar. Mas quer dizer no domingo agora? Não. Você já pensou quantas pessoas estão agora sendo cuidadas por parte de pessoas que estão trabalhando? Quantas pessoas estão sendo acariciadas e até sendo suportadas por causa do trabalho, de pessoas que fazem hoje o domingo trabalho? O que o Senhor pede para nós é que sejamos santos e tornemos a Semana Santa quando a gente traz ao altar as nossas dificuldades, a nossa vida. É bonito aqui perceber então que nós não devemos ficar aferrados à lei. Nós temos que estar atentos ao objetivo da lei. E principalmente nós temos que ter presente o seguinte: nós devemos fazer o bem sempre. Fazer o bem sempre significa exatamente isso que disse São Paulo para nós: que brilhe a força do Espírito Santo que está em cada um com as nossas ações, porque carregamos isso como um vaso de barro. Olha que lindo é a gente perceber quando a gente pode estar em comunhão e ao mesmo tempo também quantas pessoas que hoje estão. É só pensar nos motoristas, é só pensar nos enfermeiros, médicos, é só pensar naquelas pessoas que estão agora fazendo comida boa, é só pensar, estão fazendo bem. Não vamos ficar aferrados, tem que ser agora sim, porque está escrito na palavra de Deus. Vamos tentar entender a palavra, o que o Senhor quer para cada um de nós, para podermos ser brilhar nossa luz, iluminados pelo Espírito Santo, perceber o que é bom e o que não é bom. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Não posso fazer o bem porque é sábado, não posso fazer o bem porque é domingo. E aí a gente vai compreender o que é que o Senhor quer dizer para nós. O ser humano está acima da lei. O bem para o ser humano está acima das regras, até mesmo das leis religiosas. Eis o que nós devemos então ter presente a partir disso, e aí nós vamos poder até refletir. Aonde está o sumo bem? Aonde a gente pode perceber aquele que é o sumo bem como modelo para a nossa vida? Jesus. E Jesus não hesitou de fazer o bem no sábado. Foi criticado 2 vezes no Evangelho que acabamos de ouvir. A primeira vez foi criticado porque ele autorizou os apóstolos a arrancarem espigas para se alimentarem. E foi criticado a segunda vez quando ele colocou aquele doente que precisava de ajuda naquele momento. Assim, muitas vezes nós temos que ter o cuidado. Nós temos que estar com Jesus. Ele é total bem. Ele está na totalidade com o bem que a gente pode fazer. Mas claro que vai surgir conflitos, como aconteceu. É claro que acontecem dificuldades, como aconteceu. Mas a lei religiosa, a lei, até mesmo a lei religiosa, ela não deve tirar a vida. Não deve tirar sentido da vida, porque Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Percebamos também como é lindo a gente perceber que a lei, as regras, volto a dizer até mesmo religiosas, quando prejudicam o outro, tem que ser revisto. As leis, quando prejudicam o outro, quando escraviza, não podem mais ser obedecidas.
Eu não estou dizendo que temos que deixar de ter as leis, precisamos das leis, sim, mas as leis não podem escravizar o ser humano. E aí nós temos que perceber a maravilha da vida e a abundância que o Senhor nos veio dar. Percebamos, irmãos e irmãs, como é que pode a questão de tantas necessidades. Vejamos a figura daquele homem, um homem que estava ali necessitado com um braço seco, e todos estavam olhando para ver, é sábado, e agora? Vamos ver se ele vai fazer a cura. Não sejamos assim, sejamos livres para podermos fazer o bem sempre. E aí a gente percebe também bem claro, vamos pensar nas pessoas que estão passando fome, vamos pensar nas pessoas que estão sem teto, vamos pensar nas pessoas que estão sem água, sem saúde, sem educação, e um monte de necessidade para viver bem e tem que trabalhar também no domingo. Percebamos que a lei muitas vezes era para privilegiar aqueles que tinham condições de escravizar o outro, e isso não é aceito por Jesus Cristo. Quando eu posso guardar comigo, eu posso ir para a missa, e aquele que não pode, aí vemos a força de que tem essa liberdade que Jesus nos dá. Ora, nesse sentido, vejamos só, a lei deve ajudar o ser humano. O ser humano foi colocado no centro. Jesus trouxe-lhe para o centro, e daí ele olhou para as pessoas e ficou com ira, porque era duro de coração. E ele ficou triste. Não entristeçamos Jesus, vamos fazer o bem sempre. É interessante aqui nós compreendemos também que o ser humano está no centro, porque Jesus se fez um de nós e deu a possibilidade de estarmos livres. Então, repito, a lei não pode escravizar o ser humano. E quando uma lei é para privilegiar alguns, não é correto. A lei deve ser para ajudar a gente a bem viver. Nós conseguimos, com essa reflexão que acabamos de fazer, perceber também na figura de Santo Antônio. A figura de Santo Antônio, vejam só, a figura de Santo Antônio, onde é que está? Aqui o Santo Antônio, o cara que atendizar, e o nenenzinho aí no colo, dormindo, né? Vejamos aí. Eu não vou hoje tratar sobre a imagem, mas gostaria de tratar rapidamente sobre o tema que foi escolhido. Estão vendo aí, não sei se eu vou dizer o tema certo. Santo Antônio, esse é o tema geral, né? Santo Antônio é a alegria de viver o Evangelho, amando todas as criaturas, certo? E o tema que a gente traz hoje é Santo Antônio ensinava com palavras. Tanto é que tem a situação de Santo Antônio, vocês sabem que a língua de Santo Antônio, ela está ainda preservada após séculos. O corpo apodreceu, a língua não. E isso pode ser considerado até um milagre. E por que atribuem isso? Porque Santo Antônio, ele era um grande pregador. E falava com bastante liberdade. E ele, então, agora podemos dizer que Deus guardou essa situação para Santo Antônio, para nós percebermos e ouvirmos o que Santo Antônio diz. Logo mais nós vamos ouvir também na ladainha, ou então nas invocações de Santo Antônio, essa questão. Então, Santo Antônio, veja só, ensinava com palavras, mas, sobretudo, com a vida. Eu acho que esse é o convite para nós hoje. Esse é o convite que nós ouvimos aqui da palavra de Deus, que nos serve. Não vamos ser cristãos só da boca para fora. Sejamos cristãos que se abastecem da palavra de Deus e fala, mas também vive. Quem vive a palavra de Deus já está falando por si mesmo.
está falando já no cinema. E assim, então, nós queremos também agradecer os convidados que estão hoje na comunidade, com a catequese. Então, com a presença de cada um de nós que aqui está, sintamos todos associados a Santo Antônio, o santo casamenteiro também, não é? Então, vamos lá ter a devoção de Santo Antônio, porque ele falava e também vivia. Bom, sintamos essa força de Santo Antônio. E gostaria de repetir: Santo Antônio é a alegria de viver o Evangelho. Não precisamos fazer muitas coisas, não precisamos fazer discursos e nem grandes reflexões que nem fazia Santo Antônio, mas é só viver o Evangelho. Então vamos fazer um instantinho de silêncio. Cada um de nós podemos perguntar no nosso interior, como é que eu estou vivendo semelhança de Santo Antônio, que foi elevado aos altares da igreja e que é modelo para a nossa vida? Como eu estou procurando entender a lei de Deus na minha vida sem escravizar o outro? Um instantinho de silêncio.